Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos aqui em mais uma quinta-feira. Nós estamos aqui junto, mais uma live de quinta, na Quinta com Amor. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica Rocha, uma expert em cookies americanos. E o tema da live de hoje vai ser identificando e corrigindo erros antes mesmo de começar a produzir cookies, tá? Eu vou falar de alguns errinhos básicos assim que eu vejo muita gente cometendo antes mesmo de assar os cookies, antes dos cookies ficarem prontos. É possível você saber se tá certo a massa que você tá fazendo ou não. Tem alguns indicativos, dá pra gente perceber algumas coisas, tá? E eu vou falar sobre isso nessa live aqui com vocês. Bom, esses errinhos, essas coisinhas, eu vejo com muita frequência acontecendo. Eu vejo muita gente entrando em contato comigo porque errou em uma etapa inicial no preparo dos cookies. E eu vou falar um pouco sobre isso. Eu vou te ensinar várias coisas nessa live, várias dicas. Essa live vai estar cheia de dicas para você que começou a fazer cookies agora, para você que nunca fez cookies ou para você que já faz cookies, né? Conseguir aí fazer um cookie divino com mínima chance de erros. Eu sei muito bem que pra gente ter sucesso fazendo cookies, uma das coisas que a gente tem que fazer é conseguir um cookie perfeito, tá? Eu sei que tem gente que antes de conseguir fazer um cookie perfeito, já lá tá ali com um cookie mais ou menos, e assim já consegue estar vendendo os cookies, tá? Mas é muito importante você conseguir fazer o seu cookie gostoso, bonito, para você conseguir vender e cativar os clientes, tá? Outras coisas são, além de conseguir fazer um cookie, né? Você também tem que ter um bom planejamento, você tem que saber conseguir clientes, você tem que saber precificar do modo correto o valor do seu cookie, para você saber se você está tendo realmente lucro trabalhando com aquilo, ou se você está tendo prejuízo e coisas assim, né? Mas nós temos que dar um passo de cada vez, então esses assuntos eu vou deixar lá no curso, tá? E vamos focar aqui nessa live em falar sobre os erros cometidos na hora de fazer os cookies. Mas como é que dá para saber se o cookie que a gente está fazendo tá errado? Independente do sabor de cookie que você for fazer, independente da receita que você for usar, a gente segue sempre as mesmas etapas, né? A gente pega a manteiga, depois coloca os açúcares, depois você acrescenta os ovos e assim por diante. Então, mesmo sendo sabores diferentes, são sempre as mesmas etapas que você precisa seguir para conseguir fazer o seu cookie. E assim, conforme você vai adicionando cada ingrediente ali na sua receita, você consegue ver que muda a textura dela, muda a aparência, a cor, às vezes até o cheiro vai mudando da receita. Então, quando você já tem um pouco mais de experiência, você consegue perceber se a sua massa vai dar errado antes mesmo de dar errado, porque na hora que você tá ali misturando, você já olha assim e fica, não tá certo não, não era pra estar desse jeito. Boa noite, gente, que tá entrando agora. Boa noite, Lari. Se vocês tiverem perguntas, conforme eu for falando, vocês podem falar, tá? Senão eu vou ficar só falando, tudo bem? E conseguir identificar os erros antes de começar a fazer os cookies vai te ajudar muito a não desperdiçar ingredientes, vai te ajudar muito a não desperdiçar fornadas à toa. Opa, pronto. E onde começa você identificar erros na sua receita? Começa antes de você pegar os ingredientes, na sua organização. Você escolhe primeiro a receita que você vai fazer naquele dia, seja lá a receita que for, e depois que você escolheu a receita que você vai fazer aí de cookies, você começa a procurar se você tem esses ingredientes na sua casa. Às vezes a gente acha que tem,
e não tem, às vezes acabou, a gente esqueceu de comprar. Então isso é muito importante, a gente tem que ver se tem todos os ingredientes ali e depois se tem todos os utensílios que você vai precisar usar para fazer essa massa de cookies, tá? Em questão dos ingredientes, eu sei que é normal as pessoas quando foram fazer um bolo, um arroz, vai fazer uma comida em casa, você vai pegando os ingredientes conforme você vai fazendo, né? Você pega o arroz, e depois você pega o sal, e depois você vai pegando e usando e já guardando, sabe? Tem esse fluxo. Quando a gente faz comida em casa, a gente faz um bolo, um pão, alguma coisa em casa para consumo próprio. Mas quando a gente vai trabalhar com o alimento, a gente não pode ficar indo pegando dessa forma. A gente tem que ter o controle realmente do que é que a gente tem ali na nossa cozinha. Você tem que saber todos os ingredientes que você tem. E ainda mais nos cookies, que, por exemplo, você não pode deixar para pegar o ovo na última hora. Vai que o ovo tá na geladeira. Pronto, o seu ovo tá gelado, vai talhar sua massa, sabe? Então você tem que se preparar antes de começar a fazer a receita. Você escolhe a receita que você vai fazer, você começa a separar todos os ingredientes, você pega primeiro os ingredientes que tem que estar em temperatura ambiente, que normalmente vão ser os ovos e a manteiga, né? Eu não sei como vocês armazenam os ovos de vocês, mas é comum as pessoas guardarem na geladeira, né? Tem até uma repartiçãozinha na geladeira que dá para colocar os ovinhos, né? Então é comum as pessoas guardarem na geladeira os ovos. Então a gente começa a fazer a massa. Você já tem todos os ingredientes, você já tem todos os utensílios ali, você já pesou e peneirou todos os ingredientes. Então você começa a fazer a sua massa de cookies, tá? Nisso você já vai evitar um monte de erros. Você vai evitar, esqueci tal ingrediente, não tinha tal ingrediente em casa, temperatura errada do ingrediente, não tinha farinha de trigo suficiente para essa minha receita, tá? Então só de você se organizar antes de começar a fazer uma receita, você já evita um monte de erro que você vai ter na sua massa. Então você começa a fazer sua massa de cookies, né? A primeira etapa para fazer a massa de cookies, a gente mistura o quê? A manteiga, que deve estar em ponto de pomada, com os açúcares, que é o açúcar cristal e o açúcar mascavo, né? Essa é a primeira mistura que a gente faz, o primeiro trabalho nosso aí produzindo uma massa de cookies. E esse é uma etapa muito importante. É uma das etapas mais importantes, porque se você começar misturando errado esses primeiros ingredientes, depois você não vai consertar, tá? Quando chegar lá no final, não tem como você consertar o que você errou ali no começo. Então, a sua massa, não que você vai perder a sua massa, mas a sua massa não vai ficar tão gostosa, não vai ficar tão saborosa. Os seus cookies não vão ter tanta estrutura. Então, é bem importante que você preste atenção nessa etapa, tá? As moléculas de açúcar, elas têm que se expandir e elas vão se aderir a cada molécula da manteiga. A manteiga, ela vai fazer a gaseificação, tá? E o açúcar, ele faz essa expansão e gruda novamente ali na molécula da manteiga, tá? Pensa quando a gente vai comer, como chama aquele doce de açúcar? Algodão doce. Quando a gente vai comer algodão doce, vocês já viram como é que faz um algodão doce? É açúcar. Coloca naquela máquina que fica rodando, rodando e o açúcar expande. Então ele vira aqueles fiozinhos. Então a gente quer essa expansão do açúcar. Não em um nível tão grande, né, como um algodão doce, mas a gente quer que expande sim esse açúcar para ele se aderir corretamente a cada molécula da manteiga, né? Por isso também tem que ter a proporção certa de açúcar com a manteiga, senão isso não acontece. A Lari tá falando assim: amor, fiz uma massa que pedia manteiga e os ovos primeiro, e depois os ovos. Tu já fez assim? Pode dar algo errado? Misturar primeiro a manteiga com os ovos e depois, ao invés de adicionar os ovos depois? Entendi. Então, você pula uma etapa química. As pessoas normalmente fazem isso, Larissa. Às vezes as pessoas mudam etapas na hora de fazer a receita de cookies. Se vocês forem procurar na internet, tem um monte de métodos de preparo da receita de cookies que vocês vão encontrar, né? Então, essa que você tá falando, você misturaria primeiro a manteiga e os ovos e depois você adicionaria o açúcar, né? Então, não funciona muito bem. Isso daí é a mesma coisa quando você usa manteiga gelada ou uma manteiga derretida, uma manteiga, como que chama? Aquela manteiga marrom que eles fazem, né? Que queimam ela antes
de colocar para fazer a massa de cookie. Não funciona, porque é química, gente. A molécula da manteiga, ela tem que estar do jeitinho certo para que o açúcar consiga se aderir nela. Todo esse processo, tá? E para a molécula da manteiga tá naquele jeitinho que a outra molécula do açúcar vai se grudar certinho neles e eles vão virar um outro composto químico, tem que estar na mesma temperatura, tem que estar do jeito certo. Então, se você tiver com a manteiga derretida, você muda a estrutura. Se você tiver com a sua manteiga gelada, você muda a estrutura. Se você misturar os ovos com a manteiga antes, não vai acontecer isso, porque a estrutura vai estar totalmente diferente da manteiga, porque você já misturou a manteiga com outro elemento químico, né, que é o ovo. Então esse é um dos erros muito grandes que as pessoas cometem logo nos primeiros ingredientes. Se você já começa cometendo esses erros, aí a chance dos seus cookies não ficarem perfeitos, não ficarem divinos é muito grande, muito grande. E quando a gente mistura aí a manteiga com os açúcares, que a gente vai ali batendo, por isso eu recomendo que vocês façam a massa na mão. Não para sempre, tá? Mas se você tá começando a fazer cookies, você nunca fez cookies na sua vida, ou você quer trabalhar com isso, eu acho muito importante que você pegue e faça a massa na mão. Quando eu digo na mão, não tô falando de literalmente colocar a mão ali na massa e mexer com a mão, tá? Você vai usar uma espátula, uma colher, um fouet, alguma coisa, algum instrumento, um utensílio para mexer essa massa, tá? Não a mão propriamente dita, porque a nossa mão também tem temperatura, né? O calor da nossa mão muda a molécula também da manteiga, que faz mudar, então, essa aderência dos ingredientes. Então, por isso é muito importante. Que bom que você gostou da resposta, Larissa. Então, as pessoas, elas não sabem fazer cookies, então elas começam a inverter a ordem da receita, começam a mudar o jeito que elas estão fazendo a receita, e no final parece que tá certo. Então elas acham que tá certo, mas às vezes fica muito parecido com um cookie divino, mas na hora que você for comer o cookie vai ficar diferente. E se você quiser rechear o cookie, por exemplo, se você mudar algum detalhe nessa receita, ela já dá errado. Tá bem? Porque é a estrutura, porque você está mexendo na estrutura, tá? A primeira fase da construção da estrutura dos nossos cookies é misturando a manteiga com os açúcares, tá? Tanto o açúcar mascavo quanto o açúcar cristal, né? Que são esses dois açúcares que vão nos cookies. E tem que ser esses dois açúcares, tá, gente? Não substituam um açúcar por outro, porque apesar de ambos terem o nome de açúcar, a função que cada um tem na receita é totalmente diferente. Enquanto um vai deixar o seu cookie macio, né, com o açúcar mascavo, ele vai deixar seu cookie macio, mais caramelizado, com um gosto característico de um cookie americano, o açúcar cristal, ele vai agir diretamente na estrutura do seu cookie. Então, ele que vai deixar o seu cookie firminho, altinho, gordinho, sabe, do jeito que a gente tanto gosta. E depois que a gente faz essa mistura aí dos açúcares com a manteiga, vocês vão sentir que vocês vão ter um creme macio, branco, claro, ele vai mudar a cor. O açúcar mascavo, ele é marronzinho, né? Mesmo que você use o açúcar mascavo claro, ele é marronzinho. Quando você vai misturando ele com a manteiga, e eles mudam esse ponto, que ele chega no ponto que é um creme fofo, claro, que eu sempre falo que é o ponto certo para você começar a adicionar os outros ingredientes. Quando chega nesse ponto, ele fica mais claro essa mistura, vocês vão ver a mudança de cor, vocês vão sentir na mão essa mudança de cor, essa mudança de textura, vocês vão sentir que tá mais fofo, que tá até maior, vai parecer que tá maior, porque vai fazer bolinhas de gás ali da manteiga, da gaseificação que eu falei pra vocês. Então essa primeira etapa você já consegue ver se vai dar certo o seu cookie ou não, você tá mexendo ali na massa, você já é nítido se você fez certo ou não, fica muito nítido se você acertou ou não essa etapa. E depois você pega e adiciona os ovos, né? Que é o próximo ingrediente que a gente coloca na receita de cookies. E quando a gente coloca os ovos, é muito interessante, porque muda totalmente. Às vezes, aí pode acontecer duas coisas quando a gente adiciona os ovos, né? Às vezes vai ficar um monte de bolinhas na sua massa, vai ficar um monte de gruminhos. Se fica um monte de gruminhos, um monte de bolinhas, e a sua massa não ficou homogênea, significa que a sua massa tá talhando, tá? Por que a massa talha?
por causa da temperatura da manteiga e dos ovos, porque ambos são gorduras e para eles se misturarem, eles têm que estar na mesma temperatura. Por isso eu sempre falo da temperatura e você deve começar a sua receita pegando esses ingredientes que tem que estar em temperatura ambiente e deixando eles em temperatura ambiente, tá? Ambos têm que estar na mesma temperatura, senão as moléculas não grudam, gente. Isso aqui é química básica, eles não grudam, não importa quanto você queira, que você reze ou que você misture ali. Elas precisam estar na mesma temperatura para ter as reações químicas necessárias. E isso, se você fizer errado, aí vai ficar dessa forma, tá? Vai ficar vários gruminhos, não importa quando você mexer, vai estar aqueles gruminhos, não vai ficar homogêneo. Mas se você fizer da forma correta, na hora que você adicionar os ovos, você vai ver que vai ficar mais macio, vai ficar liso, vai ficar muito brilhante essa mistura. Eu acho que esse é o que mais, a característica que mais chama a atenção, é que ela vai ficar muito brilhante. Quando você mistura o açúcar com a manteiga e você pega com a espátula, você vai ver que ele vai estar firme ali em cima da espátula. Assim que você adicionar o ovo, ele ainda vai estar firme, só que ele vai escorrer e vai cair da sua espátula, vai ficar uma bolinha, vai cair um pelotinho assim no seu bolo, tá? É muito fácil de você perceber isso. Então, ficou dessa forma, ficou brilhante, ficou homogêneo e ficou firme, tá ótimo, você acertou essa etapa. Não ficou desse jeito, não ficou homogêneo, ficou um monte de gruminhos, você já errou, tá? Se você, mas Mônica, eu deixei o ovo e a manteiga fora da geladeira para ficar em temperatura ambiente, porque não tá ficando homogêneo minha massa, tá? Às vezes não deu tempo suficiente de chegar na temperatura certa, ambos não chegaram juntos na mesma temperatura. E se a diferença de temperatura for muito pouca e você conseguir mexer muito rápido ali a massa, às vezes na batedeira dá para fazer isso, você consegue até reverter isso e impedir que a sua massa talhe, tá? Mas é um pouquinho difícil sim, tem que ter um pouco mais de experiência para você conseguir nitidamente perceber o que está acontecendo ali na sua massa e conseguir salvar ela antes de dar alguma coisa errada. E assim que a gente adiciona os ovos, a gente também já adiciona o extrato normalmente o extrato de baunilha, né? Dependendo da receita, e pode ser extrato de menta, extrato de limão, extrato de amêndoas, o extrato que você quiser adicionar ali na sua mistura. Não é para o extrato ter uma interferência grande na sua massa, tá? Quando você adiciona o extrato, é para ele continuar da mesma forma que estava a sua massa quando você adicionou os ovos, tá? Não é para mudar a textura dele, não. É para continuar igual, mesma textura, mesma aparência. O que vai mudar vai ser o aroma, né? Porque o extrato, ele basicamente está ali para dar um aroma nos seus cookies, né? Então, o que vai mudar mais é o aroma mesmo, mas ele vai se manter ali na mesma, como posso dizer, a mesma maciez da massa, a mesma estrutura da massa vai se manter. O que pode acontecer às vezes nessa etapa, às vezes a pessoa, em vez de colocar um extrato de limão, ela decide colocar um suco de limão. E esse suco, às vezes, pode fazer sua massa talhar também, tá? Se você colocar uma quantidade muito grande de suco, a sua massa pode talhar. Ou se tiver gelado também, tá? Então tome cuidado, sempre deixe tudo por via das dúvidas. Todos os ingredientes em temperatura ambiente, tá? Então, quando você adiciona esse extrato, algumas pessoas usam essência, né? Quando você adiciona essa essência também na sua massa, não é para ter nenhum tipo de alteração, tá? Na sua massa, é para continuar da mesma forma que ela estava ali com os ovos. E depois que a gente coloca o ovo e o extrato, o próximo ingrediente é a farinha de trigo, né? Eu sempre adiciono um pouco da farinha de trigo e nesse pouco da farinha de trigo, eu já deixo misturado nela o sal, que sempre vai sal nas receitas de cookies, e deixo também o fermento que eu uso. Se naquela receita eu estou usando fermento, eu coloco fermento. Se naquela receita eu estou usando bicarbonato de sódio, então eu coloco bicarbonato de sódio. E já coloco junto ali eles na farinha de trigo e já adiciono na massa, tá? E então você começa a misturar e você tem que misturar até você não conseguir mais ver a farinha de trigo. E você vai adicionando aos poucos aí a farinha de trigo até acabar toda a sua farinha. Como tem que estar essa massa no final? Ela tem que estar bem firme. Ela vai estar macia, vai ser muito fácil de você mexer nela. A sua espátula, quando você tirar a sua espátula assim da massa, ou colher, ou o que você estiver usando para mexer ali a massa,
não vai ter um monte de massa grudado nela, tá? Porque a massa vai ficar firme, ela vai se grudar nela mesma. A massa vai se grudar nela e não na sua espátula. A massa também não vai ficar grudada no bowl, no recipiente que você estiver usando para fazer aí a sua massa, tá? A sua massa vai ficar firme, ela vai ficar uma bolinha. Você pode pegar um pedaço dessa massa na mão e você vai ver que ela não vai ficar escorrendo, se você segurar ela assim, ela não vai ficar escorrendo, ela não vai ficar deformando, ela não vai cair da sua mão. E ela também não vai grudar na sua mão, independente se você estiver usando mão, se você estiver usando uma luva, tá? Se você colocar a bolinha assim na mão, a massa não vai grudar na sua mão. Se a massa estiver grudenta, você precisa adicionar mais farinha de trigo, tá? Ah, mas eu já adicionei a quantidade certa que estava pedindo na receita e eu estou seguindo a sua receita, Mônica. Então você não misturou o suficiente. Você tem que misturar até ficar firme. Eu sei que algumas pessoas têm medo quando chega nessa etapa de ficar misturando muito e desenvolver muito o glúten. E o que acontece se você desenvolve muito o glúten na sua receita? O cookie pode ficar muito duro. Quando eu digo duro, não vai ser incomível, tá? Ele vai ficar muito crocante, que nem essas bolachas de supermercado. Ele vai ficar dessa forma, se você misturar demais. Mas o que acontece? Na minha receita eu também coloco bastante manteiga. Eu coloco 200 gramas de manteiga e o dobro de farinha de trigo, né? Umas 400 gramas de farinha de trigo. Nessa proporção, você pode misturar bastante, que não vai ficar duro o seu cookie. Por quê? A manteiga, a gordura, eu amo essas coisas, gente. A manteiga, ela não deixa que o glúten se forme. Então, mesmo que você mexa um monte ali a sua massa com a sua farinha de trigo, o seu cookie não vai ficar duro, o seu cookie depois vai ficar macio e sua massa vai ficar firme, vai ficar maleável, vai ser muito fácil de você trabalhar com ela, de você rechear ela. Eu não sei se vocês já tentaram rechear uma massa dessas que fica super grudenta na mão, que gruda em tudo e tentaram rechear uma massa que fica firme, sabe? A massa firme vai ser muito fácil para você trabalhar, muito fácil para você ver se ficou um buraquinho aqui do lado na hora que você for rechear e tal. Vai ser muito fácil se você for pesar, não vai ficar grudando em tudo, porque, gente, essas massas que grudam, vai grudar na sua mão, você vai colocar na balança para pesar, para fazer as bolinhas, vai grudar tudo na balança, depois vai grudar na assadeira, vai ser um grude-grude, tá? A sua massa tem que ficar bem firme. Se sua massa não tá firme, tem alguma coisa errada. Ou você errou uma etapa anterior, ou você tem que mexer mais aí na sua farinha de trigo para ela ficar bem firme. Esse é o ponto certo de você trabalhar com o trigo. E depois que a sua massa estiver pronta, que você olhar para ela, essa massa já tá pronta, não tá grudando na minha mão, ela tá bem firme. Então você adiciona as gotas de chocolate, tá? Porque as gotas de chocolate, ela é um ingrediente saborizante, não é um ingrediente que vai ter uma mistura química com os outros ingredientes, então tem que estar na mesma temperatura, não tem isso, tá? As gotas de chocolate não tem isso, é bem mais tranquilo. Então você prepara toda a sua massa e quando a sua massa estiver pronta, você adiciona as gotas de chocolate. Ah, Mônica, e se eu quiser adicionar as gotas de chocolate assim que eu já adicionar o trigo? Se você quiser fazer isso, você pode fazer, mas você só vai estar se dando mais trabalho, tá? Porque vai ser mais difícil, vai ter muito mais coisa dentro do seu bolo, vai ter muito mais massa, né? Mais volume para você ficar ali mexendo, vai ficar mais pesado também para você ficar mexendo, então vai doer mais na mão, vai doer mais no ombro ali de ficar mexendo. E não vai te ajudar em nada, não tem por que fazer isso. Se quiser fazer, você só vai ter mais trabalho à toa. Então a massa vai estar bem firme, você chegando nessa etapa, a massa está firme, você adicionou suas gotas de chocolate, está perfeito. Aí nesse momento você escolhe se você já vai rechear a sua massa e depois levar na geladeira, ou então se você já vai levar direto a sua massa na geladeira e você vai rechear aí no dia que você for assar. Quando você começa a fazer cookies, vai ficar muito nítido para você todas essas etapas que eu tô falando. Você vai conseguir observar muito fácil se tá exatamente daquele jeito ou se não tá daquele jeito, tá? E o problema das pessoas que começam já fazendo cookies na batedeira é que você perde essa percepção. Por quê? Você não sente a massa, você não tá sentindo o peso da massa, a textura da massa, você não consegue sentir isso com a massa estando ali dentro da batedeira. Eu não tô falando que você não pode usar a batedeira, você pode usar a batedeira, você até deve se você quer vender muitos cookies, porque você não vai dar conta fazendo tudo a massa na mão, tá? Mas tem esses poréns aí. Então, gente, o que vocês acharam
do que eu falei agora. Eu acho que eu falei muito rápido. Eu resolvi falar isso pra vocês porque eu vejo muita gente errando essas etapas. E eu sei que pra mim parece muito simples, sabe? Porque faz muito tempo que eu faço cookies. Mas é realmente simples, não é difícil. É muito fácil você conseguir observar que tem alguma coisa errada na massa. E quando você aprende do jeito certo, gente, vocês começam a virar críticas. Vocês começam a seguir todos os perfis de cookies que tem aí no Instagram e começam a ver como as pessoas preparam a massa. E você começa a ver, aquela pessoa fez errada. Aquela pessoa ali não sabe fazer a massa direito, não. Porque você consegue identificar os erros da pessoa. Tem várias alunas minhas que às vezes ficam me mandando print de perfis de cookies falando, olha, Mônica, olha, esse aqui é essa pessoa que nem peneirou os ingredientes, é óbvio, dá pra ver. E realmente dá pra ver se a pessoa peneirou os ingredientes. Realmente dá pra ver se a massa talhou, se a pessoa sabe o ponto certo de cada ingrediente na massa, se ela sabe fazer a massa. É muito nítido. Quando você aprende de verdade como faz a massa de cookies, é muito fácil de identificar isso. E as minhas alunas já estão identificando isso e ficam tirando print e mandando pra mim, olha, Mônica, tal pessoa errou em tal etapa. Quando a gente tá começando, fica um pouco difícil da gente perceber essas etapas, né? Não tem muito o que a gente se basear. E como você sabe que a pessoa tá fazendo do jeito certo? Porque tem muita gente que faz cookie, mas não significa que a pessoa realmente sabe fazer cookie, que a pessoa realmente entende de alguma coisa. Ou se ela só tá ali fazendo, reproduziu uma receita 1 milhão de vezes até que um dia deu certo, né? Ou se ela realmente entende por que deu certo, por que tem que ser daquela forma, né? Então, gente, vocês têm alguma pergunta sobre isso? Se você erra nessas etapas importantes, essas etapas que criam a estrutura do seu cookie, na hora que você for assar, a chance do seu cookie não ficar bonito, a chance do seu cookie se espalhar na assadeira tá muito grande. E quando chega nessa etapa, às vezes as pessoas ficam, eu errei, eu não sei assar o cookie, o problema é o meu forno a gás, sabe? Não, dá pra assar o cookie no forno a gás e ainda ficar um cookie perfeito, excelente. O problema é que você errou antes, o problema é que você fez a sua massa toda errada, né? E chegou ali, coitadinho do cookie, né? O que ele vai fazer? Se você fez um monte de erros antes, o que o coitadinho do cookie vai fazer ali no final, né? Ele não faz milagre. E acaba sendo assim mesmo. E eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. E eu queria aproveitar e falar um pouco sobre a próxima live. A Lari tá falando aqui, gente. É muito legal entender essas coisas. Tudo depois de lhe seguir. Antes eu via só coisa que hoje sei que é errado. Então, Lari, tem muita gente que não sabe fazer o cookie. Tem muita gente que não sabe fazer cookie, que vende cookie. E tem gente que até ensina e não sabe fazer e comete uns erros muito básicos, sabe? Outro dia vieram contar pra mim que tinha uma professora ensinando que para deixar o ponto de pomada da manteiga, você tinha que misturar uma manteiga que estava derretida com uma manteiga gelada. Então você pegava a manteiga, dividia ela no meio, metade você colocava no micro-ondas até ela derreter e você misturava com a outra metade que estava gelada. Aí a manteiga estava em ponto de pomada. Não, gente, não. A sua manteiga, a aparência dela pode até lembrar o ponto de pomada, mas ela não está em ponto de pomada. O ponto de pomada não é só o que você está olhando ali, tá? É a molécula dela. Quando você coloca qualquer alimento no micro-ondas, você muda a molécula dele. Muda completamente. A gente consegue ver com facilidade pipoca, né? Que a gente coloca um milho ali e sai uma pipoca ali de dentro. Os outros alimentos que a gente coloca, não dá pra ver tão nitidamente assim que mudou alguma coisa, mas altera coisas assim dentro ali do alimento. E tem gente que ensina isso. E eu vi isso, mandaram isso pra mim. Eu fiquei, meu Deus, coitada das alunas dessa pessoa. Porque a pessoa vai fazer isso achando que é assim que chega no ponto de pomada. E na verdade ela nunca vai conseguir acertar o cookie dela e ela não vai entender porque ela não tá acertando. Ela não vai entender porque tá dando errado o cookie dela. Isso é muito básica. Um erro muito básico. Um pouquinho de estudo. Tem gente passando informação errada mesmo na internet, né, Lari? Eu vejo muita gente falando isso. Você e outras alunas minhas sempre chegam comigo,
com dúvidas que eu fico, gente, mas quem falou isso pra vocês? Meu Deus! E tanto que tem gente, minhas alunas, né? Tem gente que primeira vez que vai fazer um cookie, primeira vez que vai fazer um cookie de tal sabor e já tá acertando de primeira. Só porque tem a instrução certa, porque não é difícil fazer cookie, gente, não é difícil fazer cookie, não é difícil se organizar antes de fazer o cookie, não é difícil assar o cookie, não é difícil vender o cookie, você só precisa ter as informações certas, né? Acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje é que tem muita informação na internet, muita gente que não sabe colocando, jogando informação lá. E quem sofre com isso, quem vai atrás, né? Quem realmente quer aprender. No começo ainda não tem um dinheiro para investir em um curso, né? Fica errando aí, batendo a cabeça e não sabe porque não dá certo os cookies. A Larissa tá falando aqui, gente. Eu ouvia antes que não podia bater na batedeira depois de colocar o trigo, que era algo super errado. Eu morria de medo. Agora vejo que faz toda a diferença. Isso é por conta do glúten, tá? Quando a gente coloca o trigo na batedeira, desenvolve muito glúten e o cookie fica duro. Tem a chance. Então, não pode colocar se você não souber fazer. Se você não sabe fazer cookie e você for usar na batedeira, a chance de dar errado seu cookie é muito grande, muito grande. Não só quando você colocar o trigo, mas antes, nos ingredientes, nas etapas anteriores. Tá? É muito grande. Então, a pessoa, toda vez que ela tenta fazer na batedeira, dá errado, o que ela fala? Não tem como fazer na batedeira, mas tem como sim fazer na batedeira e ficar excelente. E essas empresas grandes aí, essas empresas que trabalham, que têm franquias de cookies, elas fazem tudo na batedeira, não tem como fazer na mão. Não dá conta, quando você começar a ter um monte de pedidos, se você for fazer só na mão, você não faz. Não dá. É bom a gente ter uma batedeira, é bom a gente fazer na mão, é bom a gente aprender aí a diferença de um, de outro, de como tem que ser, porque assim é certo, porque daquele jeito é errado, sabe? Vocês têm mais alguma dúvida? Na próxima live, eu pensei em falar sobre um tema que eu tô vendo bastante gente tendo dificuldade também. Assim como o tema dessa live. Eu queria falar sobre... Deixa eu ver, eu marquei aqui. Como conseguir produzir encomendas grandes de cookies. Vai ser o tema da próxima quinta-feira. Eu já deixei anotado todas as quinta-feiras, eu já defini os temas que vai ser das próximas lives. E eu vou colocar esse tema. E eu acho que a live de hoje é muito importante para a próxima live. E isso da batedeira é uma coisa que... fundamental, tá? É uma coisa que vocês vão ter que investir. Se você não tem batedeira, você vai ter que investir em batedeira em algum momento, se você quiser crescer, se você quiser ter grandes encomendas. Senão você não vai dar conta. Mesmo que você tenha tempo em horas, você tem X horas que daria para você fazer a massa na mão, o seu braço não vai dar conta, meu bem, não vai dar. Você vai começar a ter problema de ficar movimento repetitivo ali, não vai dar conta. Fazer um monte de massa. As primeiras massas que você produzir no dia vão ficar perfeitas, as últimas vão ficar do jeito que deu. E não do jeito que deveria ser, né? Afinal, né, somos humanos, não somos robôs. Vocês têm mais alguma dúvida? Gostaram do tema? Que bom que você gostou do tema, Lari. Essa live vai ficar salva, tá? Se vocês quiserem assistir depois. Eu vou deixar todas as lives de quinta, vão ficar salvas, tá? As lives que eu não deixo salvas são as lives que eu faço alguma receita. Eu deixo só a receita salva, eu não deixo as lives salvas. Então todas as lives que eu vou fazer vão ficar salvas, tá, gente? Bom, se alguém tem mais alguma dúvida... Hoje eu já preparei a massa lá para fazer os cookies no formato dos docinhos do Candy Crush. A massa tá lá na geladeira descansando. Eu não vou poder deixar 24 horas descansando na geladeira, eu já vou ter que assar ela hoje mesmo, porque senão não vai dar tempo de eu participar do concurso. Então, eu acredito que a aparência vai ficar muito bonita, que vai dar certo. Talvez o gosto não fique tão bom, né? Porque quanto mais tempo a massa fica na geladeira, mais saborosa ela fica. Eu recomendo 24 horas, mas se vocês puderem testar e deixar uma massa 48 horas na geladeira, vocês vão ver como que fica maravilhoso o sabor da massa que ficou mais tempo na geladeira.
E bom, gente, o que eu queria falar para vocês era mais isso mesmo. Queria falar um pouco sobre as etapas, né, da produção do cookies, as etapas da massa, para vocês conseguirem identificar os erros antes mesmo de colocar o cookie para assar, né, para você já saber se você está fazendo certo ou não. E é isso, se não tem mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui e eu vejo vocês na próxima quinta-feira aqui, mais uma live na quinta-feira. Obrigada por todo mundo que esteve aqui comigo, tá? Todo mundo que está acompanhando e tal. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês aqui na live e até a próxima quinta com o tema, vou falar de novo que eu já esqueci, deixa eu procurar aqui. Como conseguir produzir encomendas grandes de cookies, tá? Então vejo vocês lá na próxima live, gente. Beijo!